Paz do Senhor para os queridos e amados irmãos. Estamos de volta em mais um momento com o nosso Deus. Quero convidar a todos para iniciar esse momento com Deus com uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai que estás nos céus, queremos te agradecer por tudo e te pedir uma bênção toda especial para cada um de nós. Nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Já temos aí com o nosso irmão Josiel Santos, a nossa irmã Edleusa. Já temos aqui alguns irmãos, mas vamos louvar a Deus primeiro. Daqui a pouco a gente faz uma chamada. Minha alma suspira por meu Deus, minha esperança ela vem do céu, por isso não temo nada dos perigos da minha jornada, pois tenho Deus que está comigo para me ajudar. Vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, não será assim, porque as misericórdias de Deus, elas vêm sobre mim. Era a oliveira do ramo quebrado e um jambuzeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, nela foi enxertado, nele tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, posso eu dar fruto através da fé, posso eu dar fruto, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quanto mais o tempo passa, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. É chegado o dia do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas só sei que Jesus breve vem. Desperta, querida minha, e vem cantar comigo também, que as flores já começam a brotar. A invernada passou, a chuva também se foi, é tempo de cantar louvor, se cantar. Das muitas lutas que passei em minha vida, tirei
situações pra em Jesus mas confiar. Toda a invernada que eu passei na minha vida, hoje confido a minha alma pra cantar. Desperta, querida minha, e vem cantar comigo também, que as flores já começam a brotar. A invernada passou, a chuva também já se foi. É tempo de cantar louvor, se cantar. Aleluia, é tempo de cantar louvor. Cante, porque quando você canta, Deus, ele opera grande milagre. Então tá aí o nosso irmão Josiel Santos, esteve ontem conosco, até confundi ele com o nosso irmão Jaziel, mas estou mandando um alô especial para o meu amado irmão Jaziel. Também o nosso irmão Edson Etienne, também a nossa irmã Adelaide Bruna. Nunca mais vi a Adelaide, estava com saudade de você, viu? Nunca mais apareceu. Nosso irmão Paulo Bassolto, meu cunhado, né? Também a nossa irmã Odaleia Marques. Paz do Senhor, minha amada. A nossa irmã Maria Nascimento, tá vendo essa boneca aí? É ela, viu? Maria Nascimento está conosco. Paz do Senhor, amada. Jaqueline F. Silva também se encontra conosco. É isso aí. Nosso irmão Josiel sauda a todos com a paz do Senhor. A nossa irmã Adelaide Bruna Barbosa, ore por mim, meu irmão. Daqui a pouquinho a gente estaremos orando. A nossa irmã Mone Silva, paz do Senhor, amada. A nossa irmã Mara Gonçalo, minha mãezinha, bênção, minha mãe. Ela, nossa irmã Jânia Silva. É isso aí, Jânia Silva. Paz do Senhor, querida. Nosso irmão Salatiel Correia. É um prazer, viu, Salatiel, estarmos juntos aqui. Beto Monteiro, esse é assíduo do nosso programa. Amém, também, Salatiel. Apolônio, esse é meu querido primo. Tô devendo um hino de autoria dele, viu? A nossa irmã Deise Patrícia. Essa tem um carinho todo especial por ela, pelo esposo, pela família, pelos seus pais. Quero aproveitar, Deise, deixar um alô especial para tio Baixa e tia Noêmia. Diga a ele que eu mandei lembrança e sinto muita saudade deles. Deise é de Timbaúba, viu? A nossa irmã Eliane Félix, paz do Senhor, querida. A nossa irmã André Luiz, desculpa aí, irmão André Luiz, que às vezes a gente se confunde aqui. Nosso irmão Josemar Melo esteve ontem e está mais uma vez conosco. A nossa irmã Doralice, paz do Senhor, querida. Também, irmãos, a nossa irmã Edna Silva. Tchauzinho, Edinha, minha irmãzinha. A nossa irmã Vilma Domingues. Essa é assídua do nosso programa. Nossa irmã Helena Santana também sempre está conosco. Nossa irmã Laura Silva Santos. Paz do Senhor, irmã Laura. Nosso irmão Beto Rio Formoso, Alberto. É um prazer, Alberto, estarmos juntos. É um grande amigo, viu? Nosso irmão Beto Rio Formoso. Paz do Senhor também a todos aí, viu? Nossa irmã Fátima Barbosa também se encontra conosco. Vamos louvar a Deus com mais um hino. E daqui a pouquinho a gente vai meditar na palavra, porque a palavra de Deus, ela está muito boa. Irmão, vou louvar a Deus novamente com este hino. Eu louvei com ele ontem, mas estou com vontade de louvar a Deus mais uma vez com ele. Então vamos louvar a Deus com ele.
ninguém detém esta igreja querida, nem mesmo as hostes do vil temporal. O general que nunca perde em batalha, por isto a igreja enfrenta o mal. Não, ninguém pode com esta igreja, contra este povo ninguém peleja, povo que um dia vai morar no céu, povo escolhido, herança de Deus. Igreja de Cristo, levante a cabeça, tu foste comprada com sangue da cruz, a tua vitória está garantida, tu has de vencer como venceu Jesus. Muitos procuram deter esta obra com armadilhas, mas não são de Deus. Vive no templo e fora da igreja, em nosso meio eles são fariseus. Não, ninguém pode com esta igreja, contra este povo ninguém peleja, povo que um dia vai morar no céu, povo escolhido, herança de Deus. Igreja de Cristo, levante a cabeça, tu foste comprada com sangue da cruz, a tua vitória já está garantida, tu has de vencer como venceu Jesus. Aleluia. Igreja de Cristo, levante a cabeça. Você foi comprada pelo sangue da cruz e a tua vitória já está garantida. Você vai vencer como Jesus venceu. Talvez você hoje entrou aqui dizendo: Deus, eu quero uma palavra. Deus tem uma palavra para você através deste hino. Você vai vencer como Jesus também venceu. Por quê? Ele traz alegria ao triste, que chorando existe só dor. Ele traz alimento ao faminto, que sem força já desanimou. Ele amor este mundo perdido, tanto amou, ele um dia nos deu. Ele é o consolo do aflito, do oprimido, carente de Deus. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Quando tudo parece ter fim, Ele chega trazendo sua paz. Seu poder não mudou, permanece fiel. Porque chora teu pranto, levante a cabeça, confia em Deus. Ele é antes que o mundo existisse, Ele é o princípio e o fim. Ele faz acalmar a tempestade, quando as ondas rodeiam a mim. Ele cura toda enfermidade, ressuscita os mortos até. Aos que estão a vagar no caminho, reanima e aumenta a sua fé. É assim que Deus faz, creia, é assim que Deus faz. Quando tudo parece ter fim, Ele chega trazendo sua paz. Seu poder não mudou,
confia em Deus. É assim que Deus faz, creia, é assim que Deus faz. Quando tudo parece ter fim, Ele chega, trazendo sua paz. Seu poder não mudou, permanece fiel. Porque chora o teu pranto, levante a cabeça, confia em Deus. Mais uma vez, é assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Quando tudo parece ter fim, Ele chega, trazendo sua paz. Seu poder não mudou, permanece fiel. Porque chora teu pranto, levante a cabeça, espere em Deus. Por que é que você ainda está triste? Por que é? Hoje você veio, hoje é esse programa, um momento com Deus, com tantas dúvidas, tão preocupado. Mas Deus te manda dizer, quando tudo parece ter fim, Ele chega trazendo a sua paz. Então fica tranquilo, porque Deus é contigo. Deixa eu fazer aqui uma chamada e a gente vai para a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é boa e é agradável, né? A nossa irmã Jurandir, olha, nosso irmão Jurandir Caser também está conosco. É um prazer, Jurandir. Também a nossa irmã Cida Silva. Paz do Senhor, irmã Cida. A nossa irmã Ellen Oliveira, ou nosso irmão, né, Ellen Oliveira. Nossa irmã Patrícia Reis. Ó, pra aí, tá vendo tu? Patrícia Reis, ó. Também a nossa irmã, o nosso irmão Adilson Mota. Esse lá em Fernando de Noronha. Esse é abençoado, viu? Nossa irmã Deli Santana sempre está conosco, né? Ele que não falha um dia, meu amigo, irmão Wagner, né? Também, irmãos, nosso irmão Gilberto Rodrigues da Silva. Paz do Senhor, meu amado. Também ela, né? Ela que é o meu xodó, ela que é o meu amor, ela que é tudo que Deus ele tem me dado de precioso, juntamente com Fernando, com Clarícia, com Sara, com Ruth, Laís Fernanda, minha filha, te amo, filha. A gente está morrendo de saudade de vocês, cuidado na vida, viu? Estamos com muita saudade de vocês, Laizinha. Todo final de semana a gente espera, viu? Nossa irmã Luzinete Carili, é isso? Carli, nome bonito, difícil de ler, viu? Mas Jesus dá graça e a gente consegue, viu? Nosso irmão Wilson da Real Moda, né? Também, irmãos, eu quero mandar um alô para nosso irmão Jorge, vereador Jorge da Saúde. Tá sempre na escuta, a esposa dele não perde um programa, está sempre conosco. E aí vai o meu alô para ele, para nossa irmã Maria Gaudêncio, nossa irmã Marinalva, que são assíduos do nosso programa, nosso irmão Lolô, nosso irmão Mimi, eles estão sempre escutando, e muitos outros irmãos, Moisés Mocálcio, que deixa de saudar as coisinhas dele para vir assistir a nossa programação. Graças a Deus nós temos uma boa audiência, e já temos até lá nos Estados Unidos, Portugal, é uma bênção, né? E os irmãos aí, ó, não se esqueça de compartilhar, porque quando vocês compartilham, aí isso se espalha mais e mais pessoas serão abençoadas. Aí talvez você pense, mas eu não ajudo, você ajuda, você faz o programa comigo, o programa Momentos com Deus. No momento que você está compartilhando, você está, aleluia, também fazendo a sua parte nesta programação.
Amém? Querido, nós vamos para a palavra de Deus, porque ontem nós encerramos o assunto de José e foi tremendo, né? Eu confesso aos irmãos que tinha estudado, já conhecia a história de José, mas foi tremendo aqueles estudos, né? Quando o tema que a gente estava abordando era Gênesis, capítulo de número 41, versículos 50 e 52. Vou ler pela última vez aqui na nossa programação, que é 50, diz assim: nasceram a José 2 filhos, antes que viessem os anos de fome que ele deu a Zenate, filha de Potifar, sacerdote de e chamou José o nome do primeiro primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer nas terras de minha peregrinação. E aí nós vimos a trajetória de Jacó para que José viesse nascer, e nós vimos que José foi fruto de um grande amor, e nós vimos que uma das coisas que desencadeou o ódio pelos seus irmãos foi o amor que Jacó tinha por José, e com isso deu a ele uma túnica de várias cores. Depois nós vimos que o pingo d'água para que os irmãos de José o odiassem foi a chamada de Deus na vida de José, quando ele teve aqueles 2 sonhos, e daí começou o sofrimento de José. E o sofrimento de José, ele começou na casa do seu pai, dentro da casa do seu pai. Depois o sofrimento de José continuou fora da casa do pai. Lá em Dotã, José ele foi jogado lá na cova, e por livramento de Deus a cova estava vazia. Depois José foi vendido lá para os ismaelitas e medianitas. Depois que isso aconteceu, José foi levado ao Egito, e nós falamos sobre o caminho de Dotã até o Egito, que foi cerca de 450 quilômetros, e a gente viu aí uma base de 15 a 20 dias, José andando no frio da noite e no calor do dia, porque o calor do dia ele faz com que a umidade do ar caia, e durante a noite o frio ele é insuportável. Depois a gente viu que José foi vendido no Egito. Aí nós vimos que José na casa de Potifar, José aprendeu a ser escravo, José aprendeu a crescer. Nós vimos as fases da vida de José dentro da casa de Potifar. Depois nós vimos que José foi tentado, foi para a prisão. Lá na prisão, José se tornou chefe, e Deus deu a oportunidade a José de conhecer amigos de verdade. A gente falou sobre isso aí, dividimos a parte da prisão em 4 pontos importantes. Depois nós tratamos do esquecimento do copeiro Mó, mas tratamos do sonho de Faraó. Faraó sonhou, e o sonho de Faraó ergueu José, e nós vimos como Faraó tornou José grande, como quando José interpreta os sonhos de Faraó e dá a ele a ideia de convocar uma pessoa capaz de trabalhar, de juntar mantimento durante os 7 anos de fartura, porque os 7 anos de fome teriam para vender. E Faraó abençoa José e ergue José e coloca José como o segundo no trono. E nós falamos em outro programa que Faraó igualou José a ele, porque disse: somente no trono eu sou maior do que você. Então fora do trono eram iguais. Nós vimos que a fome chegou e nasceram, antes da fome, nasceram Manassés e Efraim. A gente falou sobre Manassés e depois falamos sobre Efraim, e em seguida falamos da fome
que veio ao deserto e aquela fome, ou melhor, que veio ao Egito e aquela fome atingiu lá em Canaã, e os irmãos de José vieram pela primeira vez trazer alimentos, voltaram a segunda vez, levaram a notícia ao seu pai. O seu pai não quis deixar Benjamim vir, mas por conta da fome vieram a segunda vez. José se revelou para os seus irmãos. Foi um outro programa abençoado esse que a gente fez, quando José se revela para os seus irmãos. E depois nós vimos que José manda buscar os seus pais. E em outro programa nós vimos que Faraó mandou dar aos filhos de José a terra de Gósen, e nós vimos que essa terra era a terra da promessa. Essa terra, ela representava a esperança, representava um recomeço, representava o cuidado e a proteção de Deus para as vidas de todos ali. Depois, em seguida, nós continuamos com a apresentação dos irmãos de José a Faraó, juntamente com o seu pai. E Faraó ergueu os seus irmãos, e em seguida nós vimos que após a morte de Jacó, os irmãos de José ficaram preocupados e José consolou os seus irmãos. E em seguida nós vimos por 2 programas José como um tipo de Cristo. Então, os irmãos, para rever tudo isso, está lá no meu canal no YouTube, está todas essas programações, inclusive também está lá no Face também. Os irmãos vê pelo Facebook e vê lá no meu canal no YouTube, Manassés José da Silva. Lá a gente tem colocado lá os programas e a gente vai se organizar para gravar ao vivo também pelo YouTube, para ficar tanto aqui pelo Face como pelo YouTube, gravação ao vivo. E os irmãos, quando for lá no YouTube, não se esqueça de se inscrever lá no meu canal, viu? Porque quando o que eu postar, vocês recebem em primeira mão. É importante isso aí para os irmãos. E hoje, queridos, nós estamos começando um novo tema. E esse tema é: quem nos separará do amor de Deus? Quem? Quem nos separará do amor de Deus? Está lá no livro de Romanos. Os irmãos agora vão esquecer o livro de Gênesis, que nós passamos, me parece que foram 39 programas só falando do livro do Gênesis. É uma bênção isso aí, viu? 39 programas. Eu acho que só quem recebeu essa bênção é quem participa do Momentos com Deus. 38 dias. 38 dias falando só sobre o livro do Gênesis, tratando da história de Abraão e da história de José. Depois a gente volta para ver a história de Jacó, que também é muito linda, e um dia a gente vai parar só para estudar a história de Jacó. Mas Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 31, diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem algumas outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós prometemos aos irmãos que a primeira palavra que a gente vai colocar aqui com a permissão de Deus é: quem nos separará do amor de Cristo? 35, versículo 35, Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A depressão? E o nosso objetivo com esses textos, com esse estudo, é provar para os irmãos, é provar para todos que me escutam, que 90% das coisas que acontecem na vida do ser humano não é depressão. Por que, irmão Manassés? Falando do livro de Romanos, nós vamos fazer aqui um breve resumo do livro de Romanos. A carta aos Romanos expressa a maturidade do pensamento do apóstolo, cujo tema principal é o Evangelho como força de salvação para todo o que crer. Demonstra a situação pecaminosa que vive a humanidade, a libertação da condenação eterna, o caráter do crente, a nova vida com Deus, a propiciação, a fé, a união com Cristo, a eleição e os dons espirituais, respeito às autoridades, a justificação da paz com Deus promove pelo Espírito Santo por meio de Jesus Cristo. Então a gente fecha esta carta aos Romanos citando o que está no capítulo de número 5, e o versículo 1: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, todas as vezes essa carta dos Romanos, ela se resume nisso: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Aleluia. Isso é uma obra que o Espírito Santo ela tem feito na nossa vida, e isso por meio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esta carta aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Os irmãos veem isso lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 5. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 58 depois de Cristo, antes que o apóstolo Paulo ele fizesse uma viagem para a Espanha. Ele escreveu esta carta lá em Corintos, em um sítio. Paulo escreveu esta carta aos Romanos. Então é muito importante esta carta, porque ela trata da lei, ela trata do jugo da lei, mas ela trata da salvação, da redenção, do pecado, que é uma praga terrível. E esta carta aos Romanos, desde o capítulo 1 até o último capítulo, trata justamente da novidade de vida, da vida que o crente ele quer viver aqui na terra. Então, se você, meu querido e meu amado irmão, quer ter uma vida pautada dentro da vontade de Deus, leia esta carta aos Romanos. Nós vamos nos reter ao capítulo de número 8, que começa tratando da condenação que alguns pensam que nós temos, mas Jesus, quando apagou os nossos pecados, ele disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não existe mais condenação para você. Aleluia, você tem vida eterna com Deus, você tem privilégios com Deus. Ontem nós tratamos desta vida eterna, demos somente assim uma pincelada do prazer que é, aleluia, sabermos que hoje nós temos vida eterna com Ele, porque Ele nos redimiu, Ele nos comprou com o seu sangue. Tudo isso está nesta carta
aos Romanos, e lendo ela você vai aprender muita coisa boa da parte de Deus. Mas vamos entrar aqui falando da depressão, né? A depressão que é o mal deste século. Nós vimos, irmãos, que no início desta década, a depressão, ela era conhecida, ou antes do século XX, ela era conhecida como melancolia. As pessoas, quando ia tratar da depressão, tratava da depressão como melancolia. E os irmãos mais antigos podem confirmar isso comigo, que a gente não conhecia. Não existia essa febre que hoje existe no mundo aí, que todo mundo está com depressão, qualquer coisa é depressão, e lá vai. E muitas vezes você se utiliza, ou as pessoas se utilizam deste meio para tratar disso como se fosse uma coisa qualquer, e não é. A depressão, como falei, é uma seta. É algo que vem para tentar destruir a tua vida, te afastar de Deus, e a gente vai ver por quê. No decorrer desses estudos, a gente vai continuar amanhã tratando da depressão, porque amanhã a gente vai tratar do conceito teológico da depressão. Vamos tratar também do conceito científico. Hoje a gente vamos falar da depressão dentro do conceito etimológico. Então já estamos aqui vendo que antes, no início, as pessoas não conheciam depressão, as pessoas conheciam melancolia, que são sintomas parecidos. Mas no início do século XX, isso em 1995, a depressão ela passou a ser tratada como doença. Você vê que é uma coisa recente. Quando eu digo aos irmãos que antigamente a gente não via isso, a gente vai ver isso agora há pouco, e hoje tem tomado conta de tudo, e Deus, Ele me desperta, aleluia, a nós falarmos sobre isso, porque existem crentes que, sem saber o que é realmente a depressão, afirmam: irmão, eu estou com depressão. Não sabe o que é isso. Irmão, eu estou com depressão. Por que está com depressão, irmão? Porque eu acho que eu estou triste. Oxi, que é isso? Não, irmão, porque eu ontem chorei. Então todos os crentes, quando choram de alegria, tá em um negócio. Ninguém pode mais chorar. Ninguém pode mais ficar um pouquinho triste. Ninguém pode mais ficar um pouquinho reservado. Porque tem momentos que a gente quer ficar só. A minha esposa, às vezes, ela me chama: Manassés, olha a hora de dormir. Porque geralmente, eu fico um pouquinho. Antes de dormir, eu me sento lá no sofá e fico lá, sentado no sofá. Mas por quê? Porque eu preciso desse tempo para mim. Não é uma questão de problemas, não. É que eu preciso do tempo. A gente tem o dia todo de corre-corre. Muitas vezes eu não tenho tempo nem para ler um pouco, porque eu gosto de ler. Todos os dias é matinal, eu gosto de ler a palavra de Deus antes assim que me acordo. Mas tem dias que o dia é tão corrido que a gente, se brincar, a gente não tem tempo para pensar um pouco. E eu reservo um momento, e geralmente antes de eu dormir, antes de eu me deitar, eu fico sozinho um pouquinho. Porque eu preciso pôr os meus pensamentos em ordem. Eu preciso pôr a minha vida, eu preciso meditar um pouco na minha vida. E isso é importante. Porque existem pessoas, irmãos, que não tiram tempo para nada. É aquela mistura. Mas você tem que ter um tempozinho para você. Esse é o meu tempo, esse é o meu momento. E ela diz: Manassés, vamos dormir. Digo: daqui a pouco eu estou indo. Não estou vendo o celular, não estou vendo nada, estou sentado lá.
Muitas vezes até pegando umas piabinhas, cochilando. Mas é um tempo que eu preciso para mim. Isso é um hábito que eu tenho. Tô lá. Aí eu digo, opa, tô indo. Aí vou, oro e vou dormir. Mas assim, isso não significa que eu tô com depressão, que eu tô triste, não. A gente às vezes tem o nosso momento. E é bom. Às vezes a gente tá sozinho um pouquinho. Mas as pessoas olham e dizem, olha, fulano parece que tá com depressão, viu? Já percebesse como ele tá, olha, tá lá tristinho, olha, tá lá perdido no tempo, olha, tá lá vendo besourinho. E muitas vezes não sabe que você precisa estar só um pouco, reservar-se um pouco. Jesus tomou esta atitude, queridos. A gente vê lá na oração, lá no Getsemane, Jesus disse, você fica aqui, que eu vou mais além orar. Eu preciso ficar só. Esse é um momento meu. Esse é um momento onde eu vou tratar, aleluia, comigo mesmo, onde eu vou me preparar. É um momento onde eu vou raciocinar. É um momento onde eu vou manter o meu equilíbrio em ordem. É um momento difícil na minha vida. E Jesus não estava com depressão. Mas Jesus se reservou, porque era um momento dele com Deus. Jesus ia morrer em seguida. Jesus em seguida ia ser condenado, ia ser preso. Então ele precisava psicologicamente estar preparado para aquilo. E a gente precisa, aleluia, muitas vezes de um momento para nós. Isso não significa que ninguém está com depressão, não. Muitas vezes nem pode mais ficar assim, porque quando pensa que não, já está, o carro veio chamar para quê? Para ir lá num psiquiatra, para ir num psicanalista. Por que isso? Não, porque tu tá assim. A gente vai aprender muita coisa aqui, dentro desses textos. Então, como falei, ela é recente, 1995. Foi quando a palavra depressão saiu de melancolia e começou a ser tratada como doenças. Ou seja, desde o início do século. A depressão veio agora, em 1995, ser tratada como doença. Foi diagnosticada. Os médicos já analisam o paciente e já percebem que nele tem uma coisa estranha. E já começa a tratar. Mas o tratamento da depressão é uma dependência. A gente vai ver tudo isso aí, lá na frente. A palavra de origem latina, a depressão, é uma palavra de origem latina. Depressão. Ou deprimire. Significa apertar firmemente para baixo. Veja o termo. A palavra depressão, o sentido etimológico dela lá no latim. Depressão. Ela tem o sentido de apertar firmemente para baixo. Você não entendeu. A palavra depressão significa apertar firmemente. Esse apertar firmemente é continuar empurrando para baixo. É não se cansar de rebaixar, de oprimir, de jogar para baixo, de jogar no chão, de jogar na lama, de jogar na sarjeta. Então a gente vê o sentido da palavra, já começa a mostrar, a provar aquilo que eu tenho falado. Que você precisa lutar contra esse sentimento que você tem. De tristeza, de angústia, de solidão. Você não tem que aceitar isso. Ah, mas o médico passou remédio para mim. Você tem que tomar porque o médico passou. Mas os médicos, os psicólogos, os psicanalistas, psiquiatras, eles não gostam de passar. Porque eles sabem
que o doente ele vai se tornar dependente e aquele remédio só vai somente ser um paliativo. Para você ver, um é para derrubar e outro para alertar. Os comprimidos, os remédios que se toma. Toma um remédio para dormir, mas durante o dia tem que tomar um para ficar acordado. Mas por que os médicos fazem isso? Porque ele quer preservar a pessoa. Ele quer que a pessoa não perca nada do mundo, não perca nada da vida. Quer que a pessoa desperte, quer que a pessoa esteja ciente de alguma coisa e veja alguma coisa que vá tentar tirar ele daquela situação. Porque é um mundo totalmente diferente daquilo que se vive. Totalmente diferente. E nós vamos estar falando aqui sobre a mente, sobre o que é que ela faz dentro do cérebro. A gente vai estudar isso aí também. Mas vamos aqui, para a gente concluir. Os sintomas da depressão, primeiro guarde isso aqui, viu? Esse significado dela. Apertar para baixo, isso é empurrar. A palavra, a gente vai botar aqui, substituir apertar, mas é empurrar para baixo. Firmemente. Você tem que ficar de baixo. E quem é que bota você para baixo? É Deus? É o teu verdadeiro amigo? É a tua família? Abra o olho. Como a gente tem falado, isso é uma seta na vida das pessoas. Os sintomas da depressão. Primeiro, sintoma dela, pensamento negativo. Você vê que tudo da depressão, ela só leva para as coisas que desagrada a Deus, para tudo que não é de Deus, para tudo que não é bem, para tudo que não é bom, para tudo que não é saudável. Você vai ver dentro do sintoma delas. Por exemplo, pensamento negativo é coisa boa? Não, é coisa má, é coisa ruim. É coisa que não está nos projetos, no plano de Deus, nos caminhos de Deus. Porque Deus, quando fez o ser humano, Deus não fez o ser humano para ter pensamentos negativos, não. Deus fez o ser humano para pensar positivo, para pensar real, pensar verdadeiro, pensar certo. Deus fez o ser humano com esse propósito. Mas a depressão, ela faz com que as pessoas pensem negativo. Segundo lugar, é um sentimento de culpa. E o sentimento de culpa, olhe, me permita, e vocês podem levantar esse estudo. Uma das coisas que mais mata no mundo hoje, é um sentimento de culpa. Que está ligado à falta de perdão, que está ligado a rancor, a ódio, a desavença. Tudo isso está dentro do sentimento de culpa. Eu vi um estudo dias atrás que a falta de perdão, ela no mundo mata mais do que o coração. Porque ela dá os ataques cardíacos, as pessoas se suicidam. Então, o que mais mata hoje no mundo é o sentimento. Um deles é o sentimento de culpa. Então você vê o que é que a depressão faz. Torna você culpado de uma coisa que você não fez, uma coisa que você não realizou. Então você tem que lutar contra isso. Você não pode aceitar isso. Outro sintoma: sensação de inutilidade. Tem coisas pior do mundo
de que a pessoa se sentir inútil, de que a pessoa se sentir incapaz. Tem sentimento pior do que esse? Quando as pessoas não nos valorizam, mesmo a gente sabendo que a gente tem potencial, a gente fica triste. Imagine a pessoa ter o sentimento: eu sou inútil, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Então serve para quê? Para morrer. Então esse é o projeto do diabo implantando essa doença no coração das pessoas, é essa. Por culpa, pensamentos negativos e agora inutilidade. Você é inútil, eu não sirvo para nada. Uma pessoa quando chegar nesse momento: eu não sirvo para nada, só sirvo para morrer mesmo, eu só sirvo para ficar lá no canto da parede jogado lá, eu sou lixo, não presta. O outro sintoma: diminuição do prazer. Pessoa, irmão, quando perde o prazer, os irmãos que tiver Bíblia, NVI, a linguagem de hoje, os irmãos leiam Eclesiastes capítulo 12, de 1 até o 12. Os irmãos vão ver isso aqui bem, a diminuição do prazer. Essa idade, quando o texto diz, quando o texto fala: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, chegam os anos dos quais dirão: não tenho mais nele prazer, eu não tenho mais prazer. Esse prazer não é nele não, em Deus não, é prazer na vida. Eu não tenho nele prazer. Aí a Bíblia diz que nesse tempo, aí vai envelhecer, os dentes vai cair, o cabelo vai ficar branco, as mãos vai perder, vai perder a audição, vai perder a visão, vai perder o tato, vai perder o paladar, vai perder a força. Então tudo isso é quando acaba o prazer. Amanhã eu vou ler para os irmãos aqui, na linguagem de hoje, o efeito da falta de prazer na vida. Perde o prazer no ânimo cotidiano. Vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. A ausência da vida e de Deus. Isso é o sintoma da depressão. Como eu disse, tem pessoas que dizem, e eu já vi pessoas rindo: eu tá com o quê, mulher? Eu tô com depressão. Eu digo: eu pisa boa para sair essa depressão. Porque não sabe o que é. Não sabe o sentido, o projeto, o propósito da depressão na vida do ser humano. E o propósito dela é afastar o ser humano da vida e afastar o ser humano de Deus. Porque a primeira coisa que o ser humano toma a decisão é desacreditar de Deus. Deus, ele deixa de existir para o depressivo. Eles não confiam, eles não acreditam, eles não têm mais certeza, aleluia, no poder de Deus, na ação de Deus, na vida do ser humano. Ele perde o prazer da vida dele, não tem mais prazer na vida. E quando o homem ele perde o prazer na vida, ele perdeu tudo. Para ele, céu e inferno é a mesma coisa. Tanto faz viver ou morrer. Tanto faz ficar esquecido ou visto. E Deus não criou o ser humano para isso. Minha querida,
Talvez você esteja me ouvindo, esteja vivendo situações parecidas, mas eu quero te dizer nesta noite, Deus, Ele te fez com propósito de viver. Aleluia, Deus, Ele te fez com propósito de sonhar, de acreditar, de correr atrás, aleluia, de sair da situação A para a situação de exaltação. Deus, Ele te fez com esse propósito. Então você não pode aceitar que uma situação como essa abale você. O que é que eu faço, irmão Manassés? Acredite. O primeiro lugar que o ser humano ele tem que colocar na cabeça que não está com depressão. Pedir ajuda à família. Porque é uma das coisas mais importantes. É a família. Mas, irmão Manassés, o senhor está falando de uma coisa que o senhor não conhece. O senhor, graças a Deus, pela honra e a glória de Deus, a gente já ajudou algumas pessoas a sair dessa situação. E não foi 1, 2, 3, 4 pessoas, não. Eu já encontrei pessoas que já não tinham mais jeito. Mas Deus nos deu a sabedoria na hora certa, no momento certo, para fazer a coisa certa. E hoje, graças a Deus, vivem em paz com Deus, vivem em alegria, em prazer. Porque primeira coisa que você tem que mostrar para a pessoa que está doente é que ela não está doente. Porque não é uma doença, gente. É um mal. A depressão, os próprios psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, eles tentam colocar isso na cabeça do doente. Por quê? Qual é o propósito deles? É fazer ele sair acordar daquela situação. É mostrar para eles que os remédios é somente porque eles precisam, porque eles querem, mas não tem necessidade do remédio. E eles conseguem lutar e sair daquela situação. É uma doença? É. Mas é uma doença que você pode lutar contra ela. É um mal que você pode lutar contra ele. É algo que você precisa acreditar que você é maior do que ele. Depressão, você que está me escutando, que está vivendo situações parecidas, você é maior do que isso. Você não tem necessidade de viver assim, de estar assim. Aleluia, porque tem uma vida para você viver, tem uma família para você amar, tem uma família para você cuidar, tem um futuro para você, tem sonhos te esperando. E você precisa acreditar nisso. E sair dessa situação. Você não pode se entregar a isso. A depressão, a gente pode até compará-la com o coma. Porque muitas vezes a pessoa que está em coma, o coma depende muito da pessoa que está lá. Ela está numa decisão de ou se entrega ou luta. Ou vai ou volta. Quando estão em coma, estão dependendo muito dele. Converse, vai lá conversar, vai lá e a pessoa vai conversando. E muitas vezes as pessoas voltam. Tudo depende muito de entregas. Então a depressão ela é parecida. Só que a pessoa está no estado, eu posso até dizer inconsciente. Que a gente vai ver um estudo sobre o consciente e o inconsciente e o subconsciente. E aí a gente vai entender aonde a depressão ela entra na vida do ser humano. Você pode prestar atenção numa coisa, que o depressivo, ele tem uma linha. Ele traz alguma coisa lá de trás
Ele coloca algo na sua cabeça. Ele toma para si algo como desculpa. Ah, não, mas aconteceu isso comigo. Pronto, aí só é aquilo ali, só é aquilo. Mas aconteceu isso, mas eu fiz isso, eu matei isso. Porque são os sintomas dela. Mas que Deus, querido, nos ajude, que Deus nos abençoe, que a gente possa lutar contra este mal que está destruindo as nossas vidas. E amanhã a gente vai ver o conceito teológico, viu? A gente viu somente o conceito etimológico da depressão. Depois nós vamos ver o conceito etimológico, ou melhor, o conceito teológico e científico. E aí a gente vamos ver como ela age no corpo do ser humano. Amém? Nós vamos louvar a Deus com esse hino. Nós vamos fazer logo a oração da fé. Depois eu louvo a Deus com este hino para não cansar muito os irmãos, porque os irmãos precisam descansar também, né? Irmão Wagner, Cício Nogueira, Deus está vendo agora o que estás passando. É verdade, irmão Wagner. Raquel Silva, paz do Senhor, querida. Nosso irmão Rafael Jesus, esse é ácido, não perde, viu? Esse não perde o programa, pode perder a hora de comer, mas não perde o programa, viu? Irmã Betânia Silva, sempre está conosco, paz do Senhor, querida. A nossa irmã Nena Silva, paz do Senhor, Nena. É um prazer, olha ele aí, ó. Jorge de Andrade, é um prazer, Jorge. A gente já falamos de você, viu, meu querido? Olha ela, irmã Vânia, tava com saudade, mas ela chegou. Irmã Vânia está conosco, gente. Também a nosso irmão, nossa irmã Alexia Melo, paz do Senhor, querida. Nosso irmão Dorivaldo, esse também sempre está conosco. Nossa irmã Simone Maria, paz do Senhor, querida. Nossa irmã Socorro Correia, paz do Senhor, querida. Márcio Silva, é um prazer, Márcio, estarmos juntos em mais um momento com o nosso Deus. Olha, a nossa irmã Maria de Lourdes também se encontra conosco. A nossa irmã Maria Severina, eu vi, viu, irmã Maria? Quando a senhora chegou às festinhas, ela sauda a todos com a paz do Senhor. E ela diz: varão abençoado de Deus, o momento com Deus, boa noite a todos. Irmã Maria Souza também se encontra conosco, né? A nossa irmã Maria Souza. Deixa eu ver quem mais aqui, que é muita gente, graças a Deus, viu? Essa honra, a glória é para ele. Nossa irmã Eliane Joseane, paz do Senhor, Eliane. Ela é quase Eliane Silva, viu? Irmã Maria, amém, glória a Deus. Estou acordada, estou assistindo. É verdade. Edmar Maria, Edna, desculpa, querida. Edna Maria também está conosco. Deixa eu ver quem mais. Irmã Maria Severina, dá um aleluia bem grande aí. Com Edson Oliveira, paz do Senhor, querido. É um prazer estarmos juntos. Edson, deixa um amém. Irmã Maria Severina, irmão Edson. Vamos ver esse hino do irmão Wagner. Deixa eu ver aqui qual foi, viu, Wagner? Cício Nogueira, vamos ver se sai. Deus está vendo agora o que estás passando. Como você se comporta na tribulação. Neste momento, Senhor, te olhando. Só se vence com oração. Nas caladas da noite você se levanta
ficar para depois, viu? Ficar para depois, pois eu não estou aqui muito lembrado dele, parece que eu tenho a cópia dele ali, mas amanhã eu lhe prometo que eu canto ele, viu? Amanhã eu canto esse hino de Nogueira para o irmão Wagner. Hoje não está dando, que preciso ver a cópia dele para a gente ensaiar, para ficar bem bonito, amém? Bom, vamos direto para a oração da fé, né? Ciente de que Deus, Ele está para fazer grandes coisas aqui na minha vida. Ontem Deus deu um livramento muito grande, aparente, de alguém aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho certeza, irmãos, daquilo que Deus, Ele fala aqui. Mas o bom era que você agradecesse. Para que as pessoas tenham certeza do que Deus Ele fez. Porque Deus é fiel, irmão, para fazer coisas grandíssimas. Mas alguém ainda vai agradecer pelo livramento que Deus deu a parente de alguém ontem aqui. Se eu soubesse quem era, eu dizia aqui, viu? Se Deus dissesse, foi fulana, eu dizia aqui, ó, irmã fulana, viu? Mas Deus não me disse. Mas fica aí essa deixa. Vamos orar. Seu Deus e Pai que estás nos céus, querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua bênção. Te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua presença nas nossas vidas. Meu Deus, eu quero te pedir, ó Deus, uma bênção toda especial, ó Deus, para cada ouvinte, ó Deus. Ah, Pai bendito, tu sabe a situação que cada um está enfrentando, Deus. Os problemas que estão enfrentando lá no trabalho, nas escolas. Deus, problema na justiça, problema com vizinhos, problema no INSS. Deus, são tantos os problemas. Mas o Senhor é o Deus que opera milagre na vida de todos. E nesta noite, Deus, pela autoridade que há no teu nome, eu quero ministrar, ó Deus, a bênção, que todos os problemas dos teus servos sejam resolvidos. Deus, problema de ordem moral, de ordem social, de ordem psicológica. Deus, o comércio do teu servo, a empresa do teu servo. Ah, Pai bendito, visite, ó Deus, a situação financeira que está o teu servo. Olha, ó Deus, e dê vitória ao teu servo. Meu Deus, eu quero te apresentar os enfermos. Eu não sei, ó Deus, aonde é que estão. Talvez esteja nos lares, nas casas de saúde. Talvez esteja, ó Deus, envolvido com tantas coisas que muitas vezes estão distantes da realidade. Mas aonde estiverem, ó Deus, e qual for, ó Deus, o problema, e aonde for a enfermidade, Deus, nós vamos, ó Deus, a partir de hoje, Deus, te apresentar também, dentro deste contexto, dessa pessoa que está distante de si, distante da vida, distante da realidade, distante, ó Deus, dos projetos de vida, dos sonhos, que está envolvido, ó Deus, com a depressão. Pai, nós queremos repreender, ó Deus, esta enfermidade, Deus, este mal, que vem atingindo, ó Deus, tantas pessoas. É a doença, ó Deus, do século. Tem afastado, ó Deus, muitas pessoas de ti. Tem afastado, ó Deus, muitas pessoas da realidade. Mas pela autoridade que há no teu nome, eu ministro, ó Deus, aleluia, este espírito de enfermidade que desapareça no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, repreenda, ó Deus, as enfermidades, é onde tiveste enfermo, nos hospitais, nas casas de saúde, nas clínicas particulares ou conveniadas, estiverem nos lares, viajando, aonde estiver, ó Deus. Talvez, ó Deus, eles vão ouvir esta oração, ó Deus, quando forem ver esse momento contigo lá no YouTube, ou através do compartilhamento do teu servo, que quando ele ouvir, ó Deus, que as palavras vá como flecha na enfermidade, e elas corra, desapareça pelo poder que há no teu nome. Meu Deus, eu quero te apresentar, ó Deus, os lares. Os lares são afronta, ó Deus, todos os dias.
Ah, meu Deus, o teu inimigo, Deus, o inimigo nosso, o diabo, ele tem, ó Deus, tentado destruir a família, tentado destruir o lar, ó Deus. E algumas famílias, alguns lares têm cedido, ó Deus. E eu não entendo, ó Deus, como é que um servo teu, que te serve, que sabe da realidade, sabe que o Senhor não aprova, sabe que o Senhor não concorda com separação, com divórcio. Ainda insiste, ó Deus, sabendo, ó Deus, que isto é uma obra diabólica. Sabendo, ó Deus, que isto é um projeto do diabo para tentar acabar, tentar, ó Deus, destruir o teu projeto, Deus. Então, quando, ó Deus, uma pessoa que conhece a realidade foge, se separa, ó Deus, ele está dizendo, ó Deus, que o Senhor errou. Estar, ó Deus, afirmando que o diabo está fazendo está certo. E a gente sabe, ó Deus, que é um projeto que vem destruindo as famílias. Mas pela autoridade com o teu nome, ó Deus, eu ministro liberdade, Deus. Senhor, meu Deus, que o projeto, ó Deus, que o Senhor não se entristeça, Deus. Pois acredito, ó Deus, que todas as vezes que acontece uma separação, o Senhor se entristece, Deus. Porque também destrói o seu sonho. Porque o casamento, ó Deus, foi um sonho teu, foi um projeto teu. Foi algo que saiu do teu coração, Deus. Então quando acontece a separação, te entristece. Mas nesta noite, Deus, eu te peço, visite, ó Deus, este casamento, visite este lar, ó Deus, este cônjuge, ó Deus, que estão, ó Deus, pensando, falando, ó Deus, porque não estão mais tolerando uns aos outros, mas que haja, ó Deus, uma união, uma paz, que eles comecem, ó Deus, a tolerar uns aos outros, comecem a se amar, a sentir prazer na vida, Deus, sentir prazer no casamento. Pai bendito, eu quero te apresentar os filhos, ó Deus, que em meio a tudo isso os filhos são quem sofre. Eu quero te pedir uma bênção para cada filho, ó Deus. Tire da família, ó Deus, o espírito do alcoolismo, o espírito da prostituição, o espírito das drogas, do tabagismo. Restaure, Deus, as famílias. Pai, eu te apresento, ó Deus, por estas 4, ó Deus, 4 irmãs que pedem oração pelos seus maridos, que abandonaram o seu lar, ó Deus. Muitas vezes, ó Deus, como falei ontem, eles temem em magoar a amante, mas amagoa a esposa. Eles, muitas vezes, ó Deus, temem entristecer a amante, mas entristece a esposa, machuca a esposa, mas não querem machucar a amante. E quando, ó Deus, não tem mais nada, quando eles ficam pobres, quando eles ficam doentes, eles voltam para casa para a esposa cuidar, ó Deus. Eu já vi muitos casos, ó Deus, semelhante, como esse que eu estou te falando. Vão embora de casa, acaba com o que tem, as amantes acabam com o que eles têm. Quando estão pobres, elas chutam eles e eles voltam para casa muitas vezes doentes, muitas vezes para morrer, para a mulher enterrar. Pai bendito, que eles comecem a entender, ó Deus, aonde eles estiverem, que, ó Deus, eles foram felizes com a sua esposa, eles construíram o sonho com a sua esposa. Quem cuida é a esposa, quem zela é a esposa, quem protege é a esposa, quem orienta é a esposa. Que eles possam, ó Deus, ter esse entendimento e sentir saudade de tudo isso, ó Deus, e voltar para casa. Dizer para a amante: me perdoe, mas eu não posso mais magoar minha esposa, eu não posso mais entristecer a minha esposa. E que voltem com pressa, Deus. Restaure, Deus, as famílias. Meu Pai, eu quero te apresentar, ó Deus, a situação lá em Brumadinho, ó Deus. Não vou, ó Deus, quando não cessar tudo aquilo, a gente vai estar orando, ó Deus, por aquele povo, ó Deus, que ficaram. Pois, ó Deus, nós vimos, ó Deus, recentemente, ó Deus, lá em Mariana, aquela barragem que se estourou. O povo hoje, ó Deus, continua da mesma forma que continuaram, não foram indenizados. A cidade se acabou, sonhos morreram.
E agora, ó Deus, está Brumadinho nessa mesma situação, ó Deus. Que tu oriente, ó Deus, o nosso presidente, Deus. A justiça, o governador, ó Deus, lá de Minas Gerais. Para que, ó Deus, não se canse de correr atrás, ó Deus, do direito dos povos, ó Deus, que foram, que perderam, ó Deus, tantas coisas. Perderam casas, perderam bens, perderam tudo, ó Deus. Pai, os corpos, ó Deus, que ainda estão lá debaixo daquela lama, ó Deus. Faça, ó Deus, com que apareça, para que, ó Deus, os seus pais, mães, avós, tios, filhos, possam sepultar, ó Deus, os corpos dos seus entes queridos. Console, Deus, aquele povo. Meu Deus, te apresento também, ó Deus, a situação lá no Rio de Janeiro, daquele jovem, ó Deus, que perderam suas vidas, lá no CT do Flamengo, aquele alojamento onde aqueles jovens estavam ali cheios de sonhos e de projetos. Te peço, Deus, pelas suas famílias, console. Como também, ó Deus, a situação do Ceará. Entre, ó Deus, com providência ali e mude, ó Deus, a história, ó Deus, daquela situação do Ceará, e que o povo ali, ó Deus, possam voltar a viver tranquilo. Meu Pai, eu te apresento, Deus, o presidente da República, a sua esposa, ó Deus. Senhor, meu Deus, visite, ó Deus, o presidente Bolsonaro, ó Deus. Deus, faça, ó Deus, uma obra de cura, ó Deus, daquela vida e restauração na vida daquele homem, ó Deus. Também a sua esposa, Michele Bolsonaro. Deus, o seu vice, os ministros, para que elabore, ó Deus, projeto, crie mecanismo que venham gerar emprego. Pai, olha, ó Deus, para a educação do nosso país, para a saúde do nosso país, para a economia do nosso país, e estão na mão deles, ó Deus. O fazer. Oriente, ó Deus, a cada um. Os nossos governadores, prefeitos, prefeitas, todos sejam orientados, ó Deus, a fazer, ó Deus, tudo que fizer fazer, ó Deus, em prol do povo. Meu Deus, te apresento a situação, ó Deus, na Venezuela, e te peço, Deus, entre ali, ó Deus, com providência, e não deixe, ó Deus, que aconteça, ó Deus, uma guerra entre os países, e nem tampouco uma guerra civil, ó Deus, mas que aquele povo, ó Deus, voltem a ter paz. Meu Deus, te apresento, ó Deus, os enfermos, aqueles que a gente está deixando para o final. Irmã Maria de Campo Novo, Deus, faça uma obra na vida de Irmã Maria, ó Deus, e nós vamos fazer um programa lá, é um voto que eu estou te fazendo, Deus. Vamos fazer, ó Deus, um programa lá em agradecimento, ó Deus, à cura de tua serva. Te peço pela mãe da nossa irmã Fernanda, faça uma obra também, ó Deus, de cura. Te peço, ó Deus, pela prima da tua serva, nossa irmã Josenilda, hoje ela não entrou, Josenilda Sampaio, hoje não entrou, ó Deus, não sei se aconteceu alguma coisa, mas vá lá, ó Deus, onde está a tua serva, ó Deus. Faça uma obra, ó Deus, na vida de tua serva. Talvez esteja na igreja, alguma coisa, ó Deus, deve ter acontecido, mas eu te peço, ó Deus, pela prima da tua serva, pela sua netinha, faça uma obra de cura, ó Deus. Como também, ó Deus, te apresento Edmar, te apresento, ó Deus, irmã Pel, irmã Luzinete, todos os enfermos, ó Deus. Pai, te louvo, te agradeço por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Deixa eu fazer mais uma chamada, que tem chegado mais alguns irmãos, né? A nossa irmã Cristiane Ramos, Paz do Senhor, meu amado, essa todos os dias está conosco. A nosso irmão Josué C. Silva também chegou aí, ó. A nosso irmão Marcos Souza também se encontra conosco. Nosso irmão Edjael Francisco, esse quando pode estar conosco. A nossa irmã Lucilene Silva também se encontra conosco. A irmã Lucilene, deixa a paz do Senhor. Estou sentindo falta da nossa irmã Pamela, Maia Pamela, e faz 2 dias, viu, que ela não aparece. Nossa irmã Celi também, ela disse que está com problema na conexão. Aí a minha vizinha, e eu perguntei a ela, ela disse, não, eu não estou conseguindo mais acessar, mas Deus vai ajudar e ela vai conseguir, porque é uma pessoa que precisa da palavra de Deus. Irmã Lucilene, deixa paz
do Senhor para todos os queridos e amados irmãos. Então, queridos, Deus te abençoe, mas vamos louvar a Deus. Este hino ele foi pedido pelo irmão Paulo. Irmão Edson Oliveira, Aldo e Dani, sauda a todos com a paz do Senhor. Me desculpa, amado. Irmão Aldo, irmã Dani, eles saíram daqui, vou para casa escutar. Mas eu lembrei agora, no finalzinho aí, viu? Irmão Edson Oliveira aí, tá pedindo aí. Então, Aldo, me desculpa aí, mas eu quero mandar um alô para esse casal, né? Dani, que para mim é uma filha, eu tenho essa consideração por ela e ela me considera como pai, que é o mais importante, pois essa semana eu conversava com a minha esposa aqui em casa sobre Dani, que Daniela ela foi crente com 5 anos de idade. Nós ganhamos ela para Jesus e saíamos todas as semanas. Nós íamos lá na casa de irmã Dani visitar ela e visitar o irmão dela. E eu fico feliz, Dani, porque assim foi um presente que Deus me deu, porque assim, a gente for hoje ver um grupo de pessoas se reunir toda semana para ir visitar 2 crianças, e eu faria tudo novamente, viu, Dani? E faço até hoje, porque o que vale para mim é a alma. E você tinha e tem uma alma que precisava de salvação. Então, Jesus não salva por tamanho, nem por idade. Ele salva almas. E Ele salvou você naquele dia. E eu louvo a Deus porque eu tive o privilégio. Toda semana, a gente ia visitar 2 crianças. Chegava lá, só estavam elas 2 dentro de casa. A gente cantava hinos, deixava uma palavra. E hoje eu me orgulho, porque Dani hoje é um futuro promissor na igreja, cantora de primeira linha, canta lindo. Aldo é um jovem casado, que Deus também tem um futuro muito grande nele no ministério. Poucos dias estará servindo a Deus como diácono, presbítero, e quem sabe o que é que Deus irá fazer lá na frente com o nosso irmão Aldo, mas sei que tem um futuro promissor na obra de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês sabem que eu amo vocês de todo o meu coração, amo de verdade, viu? Vocês são um casal, meu xodó, viu? Então que Deus abençoe vocês. E um dia, Dana, a gente vem aqui cantar também, né? Creio que você vem. Então, irmãos, vamos louvar a Deus com esse hino. Até prometi aos irmãos que já vem dias que eu venho prometendo louvar a Deus com ele. E vou louvar a Deus com ele agora. Quando penso quem eu era e quem eu sou, quando penso onde estava e onde estou, quando penso que não sou daqui e sei pra onde vou, a minha alma jubila em louvor, em saber que eu não valia nada e Ele me comprou, em saber que eu não prestava, mesmo assim Ele me amou. Tenho 1000 razões para lhe adorar, tenho 1000 razões para lhe louvar, e minha alma com tanto prazer quer lhe exaltar, quer lhe dar o terceiro, que Ele é grande, é tremendo, é sublime, é a paz, é a vida, é o amor, é Deus, é luz soberana, Jesus de minha vida é o Senhor. Tenho 1000 razões para lhe adorar, tenho 1000 razões para lhe exaltar, e
prazer. Que Ele exaltar, que Ele enaltecer, que Ele é grande, é tremendo, é sublime, é a paz, é a vida, é o amor. É Deus, é luz, soberano, Jesus, de minha vida é o Senhor. Tenho razões para lhe adorar, tenho mil razões para lhe exaltar, em minha vida com tanto prazer. Que Ele exaltar, que Ele enaltecer, que Ele é grande, é tremendo, é sublime, é a paz, é a vida, é o amor. É Deus, é luz, é a vida, é Jesus, de minha vida é o Senhor. É o Senhor. Amém. Esse foi o primeiro ensaio, viu? A gente pega assim de veneta. Eu cheguei do culto, quando o irmão Aldo chegou aqui em casa, eu estava passando a limpo esse hino para trazer aqui para os irmãos. Não tive tempo de ensaiar, mas aqui a gente faz improviso aqui, viu? Então, queridos, chegamos no finalzinho do nosso momento com Deus. E amanhã, a partir das 10 da noite, estaremos de volta em mais um momento com Deus. Deixa eu fazer aqui a última chamada, porque existem irmãos que saem para ir para a oração da fé e volta. Olha aí, Suelza, saudade, Suelza, lá do Mato Grosso, né? Suelza do Mato Grosso está conosco aqui, ó, sempre. Suelza está conosco, é um prazer, Suelza. Estamos juntos. Minha mãezinha, que saiu para a oração da fé, mas está de volta. A nossa irmã Jaqueline Alves, também está conosco. Então, que Deus querido abençoe. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. E nesta oração nós vamos apresentar você que não é evangélico. E talvez mediante a esta programação você sentiu o desejo de aceitar o evangelho. Então, o que é que eu vou fazer, irmão Manassés? Vou aí na sua casa, vou levantar a mão, vou para a casa do pastor agora de noite? Não. Você vai, enquanto a gente estiver orando, você vai também orar. Mas você vai confessar os seus pecados para Deus. Você vai reconhecer: Deus, eu sou pecador, Deus, eu pequei, eu fiz coisa que não devia, mas eu quero te servir, eu quero me tornar um evangélico, eu quero o teu perdão, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. E Ele vai atender prontamente, porque também nós vamos estar orando por você nesta noite. Então oremos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, Pai bendito, queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em mais um momento contigo. Meu Deus, eu quero te pedir, ó Deus, abençoe a cada ouvinte. Deus, leve, ó Deus, uma bênção para cada um lá, ó Deus, no travesseirinho dele, quando ele estiver deitado, ó Deus, que ele sinta, ó Deus, aquele sonho maravilhoso, sonho teu, ó Deus, na vida de cada ouvinte. Meu Pai amado, eu quero te apresentar esta pessoa, Deus, que possivelmente possa estar de joelho agora, ou orando comigo sentada, mas, ó Deus, ou sentado, mas, ó Deus, está confessando os seus pecados diante de ti, ó Deus, está te pedindo perdão, e eu te peço, Deus, perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, meu Rei, meu Criador, digno de honra, de glória e de louvor, eu te amo, meu Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, fiquem todos na paz de Deus, e amanhã, a partir das 10 da noite, estaremos de volta. Eu peço aos irmãos que não percam essas programações, porque eu creio que teremos mais um programa ou dois tratando da depressão, e aí a gente vai entrar na angústia, na tribulação, e tudo aqui tem muita coisa boa para a gente aprender aqui na nossa programação, e você vai ver que você vai se identificar com qualquer um dos problemas. Então não perca e compartilhe esta programação com outras pessoas. Então que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, viu? Fique aí, durma tranquilo, e Deus vai te abençoar. Tchau, até amanhã.